Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu intitulei Três Pilares da Vida Cristã em Ação. Isso é fruto do meu tempo com Deus. Eu fui tirar tempo com Deus hoje, essa semana, acho que foi anteontem, um pouquinho antes, e me deparei com um versículo em 1 Tessalonicenses 1:3, que me chamou muita atenção. E eu achei importante compartilhar com vocês. E fala justamente sobre três pilares. Não que a vida cristã esteja baseada apenas nesses três pilares, não. Mas eu posso dizer para vocês que esses são os principais pilares da vida cristã. Tá certo? Então esses três pilares, eles são fundamentais, o nosso entendimento, e especialmente, não só o entendimento na cabeça, mas o entendimento no coração, a revelação disso, né? E a ação correspondente a esses três pilares. Mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que é ser cristão? Você saberia me dizer o que é ser cristão? O que é que você espera ver em um cristão que o torne distinto de todo o resto? O que é que se espera ver num cristão? Me responde uma coisa, uma pessoa muito caridosa, essa pessoa, ela pode ser cristã? Sim. Na verdade, todo cristão deve ser caridoso, né? Mas eu te pergunto, uma pessoa ateia, ela pode também fazer caridade? Pode. Então não é isso que distingue um cristão de um não cristão. Concorda comigo? Uma pessoa que conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, né? Essa pessoa é cristã? Ela pode ser, mas ela pode ser uma ateia também. Pode ser uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, né? Ela não é nem ateia, ela é à toa. E ela conhece, de qualquer forma, ela conhece a Bíblia toda, talvez até mais, porque é muito crente, tem versículo decorado. Mas ela pode não ser uma cristã. Pode ou não pode? Pode. Então, o que é que distingue um cristão de todo o resto? O que é que faz com que nós sejamos diferentes? O que é que faz? E a gente vai partir desses três pilares, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Essa pergunta, ela é feita por todos nós que amamos a Deus. Todos nós, sinceramente amando ao Senhor, nós perguntamos para Deus, Deus, o que é que há em mim, né, que te agrade? O que é que há em mim que te desagrada para que eu possa abrir mão, né? Sabe, queridos, o Senhor espera de nós que fomos resgatados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus espera algo de nós, né? Esse mesmo versículo, 1 Pedro 2,9, diz que nós somos geração eleita, né? Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, Deus nos salvou para um propósito nele. E qual é o propósito nele? E aí eu quero destacar quando foi que nós começamos a ser conhecidos por cristãos, né? No tempo de Jesus não existia cristão. Ali, enquanto Atos dos Apóstolos estava sendo vivenciado, né? No início ainda não havia cristãos. O que é cristão? Cristão, na verdade, querida, essa palavra cristão foi um termo pejorativo. Foi um termo depreciativo que os habitantes de Antioquia deram aos seguidores de Jesus. Então eles diziam, quer dizer que esse pessoal aí segue esse tal Jesus Cristo, né? Então, já que eles seguem a Jesus Cristo, vamos chamá-los de cristinhos, né? Pequenos cristos. Cristão é isso. A palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo. E é interessante notarmos que esse povo, embora quisesse ofender, né, os seguidores de Jesus, embora eles quisessem denegrir
né, os discípulos de Jesus, na verdade, eles estavam profetizando, eles estavam dizendo algo que era verdadeiro. Eles estavam dizendo, esse povo aí, eles são pequenos cristos. E é exatamente isso que nós somos, pequenos cristos na terra. Nós não somos Jesus Cristo. Nós não temos a mesma majestade de Jesus Cristo. Passou, foi longe. Mas nós recebemos dele uma incumbência de sermos pequenos cristos na terra. Essa é a incumbência que nós recebemos. E hoje eu quero te conduzir a refletir sobre tudo isso por meio da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, versículo 3, logo na introdução. Paulo está saudando os Tessalonicenses, né? Paulo sempre faz isso nas cartas dele. Ele está saudando os habitantes daquele local para onde ele estava mandando a carta. E ele diz aos Tessalonicenses: lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e pela perseverança proveniente, queridos, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos 3 pilares importantes que são fé, amor e esperança. Você já leu isso em algum outro local da Bíblia? 1 Coríntios 13, lá no finalzinho do capítulo, está escrito isso também. Falando dos dons espirituais, né? Sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, operação de milagres. Então, todas essas são coisas que nós devemos fazer por meio de Cristo. E aí lá no finalzinho do capítulo ele diz, diante de tudo isso, há 3 coisas que são as mais importantes: a fé, a esperança e o amor. Né? Então, o capítulo 12 está falando dos dons, o capítulo 13 vai falar do amor. E no final do capítulo 13 está lá escrito fé, esperança e amor. Dos quais, qual é o maior? O amor. Então, dentre esses 3 pilares, ainda tem um pilar que é mais importante do que os outros, que é o amor. Mas o que é fé? O que é esperança e o que é amor? Para isso, eu preciso contextualizar para vocês, para a gente entender melhor, tá certo? Às vezes a gente olha para o passado e a gente tem uma impressão errada, uma impressão que normalmente é a impressão que a gente tem dos filmes, né? A gente assiste filmes e aí a gente internaliza dentro de nós que o passado era do jeito que é retratado nos filmes. E aí, normalmente, a coisa não bate muito bem desse jeito. Então é preciso contextualizar. Onde era a cidade de Tessalônica? A cidade de Tessalônica ficava na Grécia. E ela tinha uma localização estratégica naquele local. Porque ela era um porto natural, né, o formato da cidade, né, a geografia da cidade, era um porto natural para receber navios que navegavam pelo mar Adriático, pelo mar Egeu. Né? Quem aqui já teve vontade de fazer um cruzeiro nas ilhas gregas? Ninguém, rapaz, olha só que povo humilde, né? Pois eu sonho, né, em viajar para... Eu não tenho muita vontade de viajar para os Estados Unidos, não. Minha esposa tem, né? Ela quer ir para Disney, brincadeira. Ela não falou de Disney, não. Ela só quer conhecer os Estados Unidos. Mas eu tenho muita curiosidade de conhecer a Europa, né, por conta de todo o aspecto histórico. E às vezes a gente vê, né, aquelas ilhas gregas, aquele mar bem azulzinho, né, lindo. Então, poxa, as ilhas gregas ficam no mar Adriático e no mar Egeu. Então, aquele porto, aquela cidade recebia muitos comerciantes. A nossa cidade aqui de Sobral, quem é de Sobral pela 3ª geração? Seus avós, seus pais e você
estão em Sobral esse tempo todinho? Quem aqui? Levanta a mão. Nossa, tão pouca gente, né? Que tá os pais, os avós e o... E quem é de fora? Quem foi que veio de fora? Olha só como é muita gente que veio de fora. E veio por uma série de razões. Alguns vieram por conta da Votorantim, que se estabeleceu aqui, né? E ela se estabeleceu aqui por quê? Porque fica próximo à fonte de calcário que ela utiliza para fazer cimento. Outros vieram para cá por conta da Grendene, né? Se estabeleceu uma indústria grande aqui de calçados, né? Que foi atraída por uma série de benefícios aqui que a nossa cidade oferece, e vieram para cá. Mas aí eu te pergunto, Sobral poderia fazer um comércio marítimo pujante? Conseguiria? Não, nós não temos praia. Nós não temos praia. Tessalônica, ela era um porto natural. Isso fazia com que muita gente fosse com seus navios para lá, para atracar os navios, receber os produtos daquela região e comercializar com uma área que não tinha aqueles produtos. Existia um povo que sempre teve uma veia comercial muito clara, que era o povo judeu. Então, em Tessalônica havia uma comunidade de judeus. Existiam sinagogas em Tessalônica. Tessalônica também, além de ter uma localização estratégica, ela também tinha uma situação como cidade superior às outras. E eu vou explicar para vocês por quê. A gente hoje está vivendo essa polarização, né? Vermelho para um lado, verde e amarelo para o outro. E é todo mundo, ou você é do diabo, ou você é de Deus, né? Não está essa situação que a gente está vivendo hoje no mundo todo? Pois é, lá em Roma, e Roma englobava também ali toda a região da Magna Grécia, também se vivia esse período. Júlio César tinha acabado de ser assassinado e iniciou-se uma guerra civil para saber quem seria o novo imperador. Júlio César teria indicado o seu sobrinho, Otaviano, mas os soldados queriam um outro sucessor. Eles queriam Marco Antônio, que era general de Júlio César. E aí começou uma guerra civil que foi ganha por Otaviano. E aí o que é que acontece? As cidades que em meio à guerra civil apoiaram Otaviano receberam mais emendas parlamentares, né? Receberam mais atenção do executivo. Otaviano fez o seguinte: como vocês me apoiaram no tempo da guerra lá contra o meu inimigo, eu agora vou dar a vocês um estatuto especial. Vocês vão poder ter uma Câmara de Vereadores, vocês vão poder gerar leis internamente, vocês vão poder reger o comércio de vocês, vocês poderão cobrar impostos, vocês poderão cunhar moeda. Então Tessalônica era a menina dos olhos de qualquer comerciante. Poxa, lá a gente vai ter uma moeda própria, a gente vai poder estabelecer qual é a carga tributária, né? A gente vai botar o tributo lá embaixo, né? Para poder comercializar melhor, ter mais lucro. Então vamos todo mundo para Tessalônica, vamos para lá, vamos para lá. Então Tessalônica chegou a ser imensa, mais de 300 mil habitantes. E evidentemente que as pessoas que iam para lá era gente de todo lugar. Hoje a moda é o pessoal migrar para os Estados Unidos, né? Não é isso? O pessoal quer ir para os Estados Unidos. Às vezes o cara se forma aqui, é dentista, é médico, é advogado, é engenheiro, e aí vai para os Estados Unidos para ser cuidador de idoso, para ser diarista, para ser peão de construção. É ou não é? É isso aí mesmo. É desse jeito mesmo. Agora, por que vão para lá? Porque, poxa, lá eu posso ser peão de construção, né? Mas eu vou ter um carro bom, eu vou ter uma casa boa, eu vou ter uma boa escola para os meus filhos, eu vou ter um ambiente seguro, eu não vou precisar andar com medo, né? Então, eu prefiro ir para os Estados Unidos e ser peão do que permanecer no Brasil do jeito que estou, dizendo que eu sou advogado e, no final das contas, ter mais malefício do que benefício. E aí o que é que o pessoal faz? Vai-se embora para os Estados Unidos. Tessalônica
viveu também a mesma situação. Então tinha gente de toda espécie, tinha gente de toda religião. Havia em Tessalônica um cenário religioso diverso, plural, né? Então tinha judeu, tinha pagão, tinha gente do zoroatrismo, tinha gente do paganismo grego, tinha gente do paganismo romano, tinha gente do paganismo egípcio, tinham pessoas do paganismo cananeu, né? Então tinha religião de todo jeito, de toda maneira tinha religião lá nessa cidade. E aí dentre os judeus, surgem alguns que começaram a se diferenciar dos judeus. E eles se diferenciavam dos judeus porque eles passaram a seguir a um homem que havia morrido da cruz. E aí se destacaram dos judeus e formaram o que hoje nós chamamos de igreja, que lá no início era eclésia, que quer dizer assembleia, tá certo? Eclésia é assembleia. E era um termo militar, tá bom? Militar não, termo civil. Então, a eclésia dos deputados, por exemplo, a Assembleia dos Deputados. Lá era a eclésia dos cidadãos, né, em Tessalônica. E aí os cristãos aproveitaram esse mesmo termo, eclésia, assembleia, para chamar as reuniões em que eles louvavam ao Senhor. E aí eles chamaram as reuniões de igreja. Foi desse jeito que surgiu tudo. Foi assim que a coisa foi feita. Né? Não foi ninguém chegando lá em Roma e construindo uma capelinha em cima do túmulo de Pedro, não. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com igreja. Tá bom? Isso aí não é igreja. Igreja é a assembleia. Igreja é a reunião dos santos. É isso que é a igreja. Mas havia naquela cidade um cenário plural. Então você imagina que essa igreja, né, ela foi constituída de pessoas muito diferentes. Eu quero saber aqui quem nasceu em berço cristão, né, cujo avô ou o pai já eram evangélicos quando você nasceu. Quem aqui? Quem? Levanta a mão bem alta aí. Uns gatos pingados, né? Quem aqui era católico? Levanta a mão. Olha aí, um número bem maior de pessoas era católico e um número muito menor evangélico, né? Eu acho que é por isso que essa igreja gosta do pastor que fala igual o padre, né? Não, o pastor não grita, o pastor não... Aí, rapaz, porque é igual a outra lá que tinha, né? Eu, pelo menos, tinha medo de passar em frente a uma igreja que o pastor gritasse demais. Eu tinha medo. Ai, meu Deus, eu não quero passar ali, não. Não gostava nem de passar na frente. Eu sei lá o que está acontecendo ali dentro, né? Eu passava na frente da igreja, a gente pergunta, o que está acontecendo aí? É tanto grito. Aí o obreiro vai e diz, é o Senhor que está operando aí dentro. E ele não usa anestesia, não. Era desse jeito que eu imaginava. Né? Igreja de crente eu imaginava desse jeito. Então, aquela igreja que se constituía, ela era muito diversa. Era muito diversa. Então, do mesmo jeito que é aqui, poxa, tinha um número muito grande de pessoas que vinham das religiões pagãs. Havia um grupinho de judeus, acostumado com o ritualístico judeu, acostumado com as restrições alimentares dos judeus, mas havia um grande número de pessoas que vinham do paganismo. E todas elas vieram com os seus hábitos, vieram com as suas bagagens, né, culturais. E aí, claro que essa igreja, né, cada igreja em cada cidade ia se constituindo com seus aspectos superficiais diversos. Então, poxa, tinha igrejas que tinham um jeitão, do mesmo jeito que é hoje, né? Se você sair daqui e for para um culto na Assembleia de Deus, vai ser diferente, não vai? Quem aqui já foi da Assembleia? É diferente. Oh, glória, aleluia. Amém. Né? Tem os batistas também. Se você sair daqui e for para uma igreja batista bem tradicional, nem palma se bate. Não é assim? Se você for para uma igreja presbiteriana, você vai ver o reverendo usando uma batina, né? Uma roupa talar, né? Uma espécie de roupa cerimonial.
né? Aí ele termina de pregar, aí ele desce, tira aquela roupa cerimonial, aquela beca, né? E vai cumprimentar as pessoas com uma roupa normal. Então, cada igreja tem o seu jeitão. Do mesmo jeito, lá no início do cristianismo, cada igreja em cada cidade tinha o seu jeitão de acordo com as pessoas que iam se acrescentando àquela igreja. Mas aí, claro, uma vez que há tanta diversidade nos aspectos acidentais, nos aspectos superficiais, na estética da igreja, na cultura relacional da igreja, o que é que fazia com que essas pessoas se identificassem como cristãos? O que é que identificava a igreja de Tessalônica com a igreja de Colosso? E a igreja de Colosso com a igreja de Éfeso? E a igreja de Éfeso com a igreja de Filipos? E a igreja de Filipos com a igreja de Jerusalém? E a igreja de Jerusalém com a igreja de Roma? O que tornava essas pessoas pertencentes ao mesmo grupo? E aí eu quero destacar esses 3 pilares que com certeza faziam parte da vida de toda e qualquer igreja que professava Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, essa pregação que eu estou trazendo aqui serve para a Assembleia, serve para a Igreja Batista, serve para a Igreja Presbiteriana, serve para todas elas, né? Porque é o fundamento da nossa fé. E quais são esses aspectos? Quais são esses pilares? O primeiro deles, uma fé operante. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, é necessário ter uma fé operante. Nós já tivemos aqui uma pregação sobre fé. Lembra? Que nós falamos sobre fé viva e fé morta, fé ativa e fé passiva. Vocês lembram disso? Então, vocês vão entender muito bem esse aspecto aqui. Fé não é mera crença intelectual. A pessoa pode ler a Bíblia todinha, várias vezes, e ela não ter fé. Ela só está lendo a Bíblia para estudar aspectos culturais, aspectos históricos, aspectos linguísticos, né? Para conhecer as culturas antigas, mas aquilo não gera nele nenhuma vida. Eu lembro aqui na igreja, lá no comecinho, chegou um irmão aqui na igreja que, poxa, quando chegaram já vieram me dizer, rapaz, esse cara aí é o bam na teologia, rapaz, o cara sabe muito da teologia, você está por fora. Aí eu, é mesmo? Nesse tempo eu era líder de setor, e aí ele chegou para mim, rapaz, Fabiano, você precisa encontrar um discipulador para ele. Eu, tá certo, vamos procurar um discipulador. Ora, eu tinha que encontrar um discipulador dentro do meu setor, né? E aí eu encontrei um irmão lá que era solteiro também, o irmão que estava chegando também era solteiro, eu disse, não, um solteiro discipula outro solteiro, acho que vai ficar mais fácil, né? Eles vão poder fazer alguma programação juntos, né? Vai ficar mais fácil. E aí eu pedi àquele irmão que já estava com a gente há algum tempo, né? Uma pessoa que a gente já conhecia, sabia como era a caminhada dele, a gente sabia que ele estava andando em vitória, a gente sabia que, poxa, ele poderia não saber muito da Bíblia, mas o pouco que ele sabia, a gente notava que ele estava praticando. E aí chegou o bam na teologia, e aí eu disse para o irmão lá que me pediu um discipulador, rapaz, já sei quem pode discipular ele, o irmão Beltrano. Aí ele olhou, como assim? O irmão Beltrano não vai ter condição de discipular esse cara, não. Ele é expert em teologia. Aí eu disse, querido, olha, deixa eu te explicar uma coisa. O irmão fulano, o discipulador, ele pode não saber muito, mas eu tenho visto ele praticar o pouco que ele sabe. Já o irmão Beltrano, que está chegando agora, eu estou conhecendo agora. Ele pode ser um grande teólogo, ele pode ser doutor em teologia e não praticar nada do que ele conhece. A pessoa pode ser teólogo e ser ateu. Sabia disso? Aqui e acolá aparece um crente, aqui na igreja mesmo sempre aparece alguém querendo fazer um curso de teologia e eu incentivo, eu faço, tá certo? Eu faço, né? A Daniele faz também, né? Ela inclusive está mais adiantada do que eu, de vez em quando eu peço ajuda a ela, né? Então,
Mas, poxa, uma coisa é ser teólogo. A pessoa não precisa ter fé para ser teólogo, mas ela precisa ter fé para ser cristão. Um ateu pode fazer teologia para conhecer os aspectos da fé de uma determinada religião. Ele pode, mas ele mesmo não tem fé. Então a fé que se espera de nós é uma fé operante, é uma fé que se baseia na palavra e gera transformação nas nossas vidas. Amém? É essa fé que a palavra está falando. Tiago 2,14 diz: de que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Então a nossa fé, ela precisa ser manifesta através das nossas atitudes, através das nossas obras. Sabe, queridos, eu vinha ali do campus oeste, do campus Junco para cá, conversando com a minha esposa, e a gente estava questionando, né, alguns comportamentos que a gente tem visto, comportamentos que não têm nenhuma afinidade com o Evangelho de Jesus Cristo, mas a pessoa vai lá, posta pecando, e pecando feio, né? E logo depois que ela faz aquela postagem, ela faz uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Ai, Jesus é amor. Não está incongruente, não? Não tem algo errado nisso, não? Enquanto cristãos, nós temos que ser cristãos em todas as áreas da nossa vida. Na rede social, nos lugares que nós frequentamos, na maneira como nós comemos, né? Porque tem muita gente que pensa em orgia, né? Orgia já liga a sexo, né? Eita, fulano de tal estava fazendo orgia, liga a sexo. Mas orgia não era isso não, viu? Orgia era se juntar todo mundo para comer e beber sem medida. Ora, como eles comiam e bebiam sem medida, o sexo era consequência, mas não era isso que fazia a orgia, não. A orgia era comer e beber sem medida. Era isso que era chamado orgia. Tá bom? Então, faz sentido um crente vem para a igreja todo domingo, mas na semana ele diz: não, agora eu estou com um vale Cristo, né? Ou vale pecado. Eu saí da igreja já, não estou mais servindo, né? E agora eu vou cair na bagaceira, eu vou enfiar o pé na jaca. Faz sentido uma coisa dessa? Não. Ou se é cristão, ou não se é cristão. Ou se é, ou não se é. E com isso eu não quero dizer que nós, enquanto cristãos, não erramos, nós erramos. Nós erramos, nós pecamos. Nós tivemos uma série aqui muito abençoada sobre esse aspecto na nossa vida, né? Quantos pecadores tem aqui? Bora ver se vocês lembram. Quantos pecadores? Levanta a mão aí, quem é pecador? Né? Faltou esse culto, né? Faltou. Porque na verdade pecador não é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Agora eu vou perguntar, quantos santos tem aqui? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Né? Aleluia! Por quê? Porque a nossa identidade agora é Cristo, e Cristo é santo. A nossa identidade agora é Cristo, e Cristo é justo. Amém? Então essa é a nossa identidade. Ora, se a nossa identidade é Cristo, como é que nós podemos perpetuar um comportamento na terra que não tem nada a ver com Cristo? Como é que nós podemos fazer isso? Se os próprios pagãos disseram que nós somos pequenos cristos, como é que os pequenos cristos estão na terra propagando uma obra que não tem nada a ver com Cristo? Faz sentido uma coisa dessa? Nenhum. Então nós, como cristãos, precisamos conhecer a Cristo, e na medida do que nós o conhecemos, nós vamos transformando o nosso caminhar, transformando o nosso proceder, transformando a nossa forma de pensar. Cristão faz piada imoral? Mas cristão pode fazer piada? Pode, desde que seja uma piada que edifique, né? Desde que seja uma piada que não vá denegrir ninguém, que não vá usar em vão o nome de Deus,
né? Então é importante a gente perceber isso. Espera aí, eu não posso fazer uma piada aqui com Deus, né? Denegrindo a imagem de Deus. Não posso fazer isso, né? Não posso. Porque o meu propósito aqui é enaltecer o Criador, é enaltecer o Deus Altíssimo. Como é que eu posso fazer uma piada que o denigre, né? Como cristão, eu posso dizer, não, mas é a minha profissão. Eu posso dizer isso? Não. Eu lembro que quando eu converti, eu fui conversar com uma pessoa, né, da igreja, né? Rapaz, qual é a tua profissão? Aí eu disse, rapaz, eu sou advogado. Ele, eita, rapaz, tua caminhada vai ser mais difícil, né? Aí eu disse, mas por quê? Não, porque advogado, cara, tem que mentir. Advogado tem que enganar. Advogado tem que soltar bandido. Aí eu disse, não, querido, você está equivocado. Você está equivocado. Não é isso que faz um advogado, não. O advogado fala em nome de alguém, mas ele tem que se deter na lei. Ele precisa se deter na ética. Advogado não precisa mentir. Então, o advogado cristão que mente precisa converter. Precisa converter. Eu estou falando de advogado porque eu sou advogado, viu, pessoal? Não tem nada a ver com advocacia, não. Tá certo? Me perdoe aí os colegas advogados que estejam aqui. A fé precisa ser operante. E o que é ter uma fé operante? O que é que havia na vida dos tessalonicenses que fez com que Paulo enaltecesse essas três características neles? Fé, esperança e amor. Os tessalonicenses, eles manifestavam a fé deles através da salvação. E aí eu quero novamente te lembrar de algo que a gente já falou aqui quando falamos sobre salvação. Lembra daquela pregação que eu chegava aqui cheio de mala pendurada em mim, um chapéu, lembra disso? Tem até uns memes não, como é que chama? Umas figurinhas aí rolando, né? Se você não tiver, eu tenho aqui, depois eu compartilho para você ter uma figurinha minha também, tá bom? Então, o que é que acontece? No momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos imediatamente salvos, né? Agora, nós somos salvos onde? Na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito? No espírito, tá certo? Então, o nosso espírito foi vivificado, o nosso espírito foi santificado, ele passou a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, e ele foi completamente aperfeiçoado. E a minha identidade está onde? Está na minha alma, no meu corpo ou no meu espírito? No meu espírito. Então, a minha identidade é o meu espírito. Quando eu digo sou santo, eu sou santo no meu espírito. Quando eu digo sou justo, eu sou justo no meu espírito. A minha alma ainda está num processo de transformação, coitada, né? Então a gente é salvo e começa uma caminhada. Nessa caminhada a gente tem dificuldades, contrariedades, desafios, perseguições, injustiças, más motivações. A gente tem que enfrentar tentações, a gente tem que lidar com o pecado acidental, né? Então tem uma série de coisas nessa caminhada, e essa caminhada, na medida do que nós somos conduzidos nessa caminhada pelo Espírito Santo, essa caminhada cheia de dores, essa caminhada cheia de desafios, essa caminhada cheia de pressões, vai santificando a nossa alma. Amém? Então, se o teu espírito foi imediatamente salvo, a tua alma está sendo salva, ok? Está sendo salva. E aí haverá um outro momento, quando Jesus voltar, onde outra coisa vai ser salva. O que é que vai ser salva quando Jesus voltar? O nosso corpo, né? Então o nosso corpo vai se levantar do túmulo, vai se encontrar com a nossa alma que vai descer do céu, né? Quem está em Cristo, né? Onde é que está agora? Onde é que está agora quem está em Cristo? Está no céu já. Né? Então, é correto dizer, olha, quando eu morrer eu vou para o céu. É correto? Não. Não é, você não vai para o céu não, querido. Sabe por que você não vai? Porque você já está lá. Não está em Cristo? Onde é que Cristo está agora? Está no céu, sentado à direita do Pai, não é? Não é o que diz o credo apostólico? Está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar vivos e mortos.
Amém? Então, quem está em Cristo já está no céu. No dia que você morrer, que for liberto do seu corpo, a sua alma ascende aos céus. Tá bom? Mas o nosso espírito já está com Cristo. A nossa alma não, ainda está aqui, né? Sendo aperfeiçoada, sendo transformada, gerando boas obras. Lembra de Efésios 2, 8, 9, 10? Somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, porque isso é dom de Deus. Somos feitura de Deus, realizada em Cristo, para praticarmos as boas obras que Ele próprio preparou para que nós as pratiquemos. Então nós somos salvos para as boas obras, nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Então, na medida do que nós praticamos essas boas obras, a nossa alma vai sendo transformada. A nossa alma vai sendo capacitada para o galardão na eternidade. Amém? A nossa alma vai sendo transformada para o galardão na eternidade. E aí no dia que Jesus voltar, aí o nosso corpo se levanta do túmulo, mas não é o corpo que a gente tinha aqui não, um corpo glorificado. Se levanta da terra, sem mácula nenhuma, né? Sem mácula nenhuma. Meu sobrinho lá em Fortaleza, ele passou essa semana, a gente teve a alegria de saber que ele passou na Unifor, para medicina. Aí está lá, minha mãe e meus irmãos festejando, né, esse momento de alegria dele. E aí ele fez lá umas fotos, né, fez uma pose lá de forte. Eu olhei para as costas dele, rapaz, o cara tá forte, rapaz. Aí eu fiquei lembrando, eu já tive esse corpo. Eu já tive, né? Eu até me soltei aqui nas férias, dei uma infladazinha, mas eu já entrei de novo nos trilhos, já eu estou direitinho de novo. Mas eu sei que aquele corpo que eu tinha na idade do meu sobrinho, tem 19 anos, né? Não vai, né? A tendência do corpo é ir enrugando, né, e perdendo a elasticidade, perdendo colágeno. Então lá na frente vai aparecer lá na frente não, já tem algumas, né, rugas, cabelo branco, né? É natural, porque o nosso corpo está aqui nessa terra. Mas quando Jesus voltar, o meu corpo vai se elevar com aquele mesmo corpo que eu tinha quando tinha 20 e poucos anos. Tudo no lugar, né? Tudo direitinho. Olha só que bênção. Dê um aleluia aí, minha gente. Oh, bênção. Imagina aí o teu corpo no auge. É como você vai ressuscitar e passar a eternidade. Que bênção, né? Que bênção. Então é dessa forma que nós somos salvos. Mas para que nós possamos realizar essa caminhada de santificação, é preciso ter fé. Se nós não tivermos fé, a gente não persevera nessa caminhada. Se nós não tivermos fé em que aquilo que o Senhor nos manda fazer é verdade, a gente vai pisar na bola. Ontem na classe da Nova Criatura, a gente estava falando sobre dízimo e oferta. Quem estava aqui na classe da Nova Criatura? Tem alguém aí? A gente estava falando sobre dízimo e oferta. E alguém me fez uma pergunta. Pastor, é correto eu dar esmolas a uma pessoa que eu sei que vai usar com drogas? É correto? Aí eu tenho a minha opinião carnal. Rapaz, não dá não. O cara vai usar com droga, não dê não. Mas a minha opinião no espírito tem que ser o quê? Mais vale dar do que receber. Então dê e acabou-se. Você não precisa dar uma fortuna para ele, né? Mas dê. Dê, não tem problema. O que a Bíblia diz é dê. Outro aspecto importante na vida desses tessalonicenses era a obediência. Então eles obedeciam, e Paulo está enaltecendo isso, eles obedeciam desprezando a busca de satisfação pessoal para servir a Cristo. Outro aspecto era o serviço, né? O Demi está lá no Campo Junco com uma mensagem de Tadel maravilhosa, né? Depois vou até parabenizar ele. Eu estava comentando com ele, ele é meu personal, né? Lá na academia. E eu estava comentando com ele sobre alguns aspectos e tal. Eu disse, rapaz, Demi, prepara uma palavra de Tadel com esse título aí.
né? E eu fui falando algumas coisas, fiquei impressionado com a memória dele. No esboço dele, até as frases que eu utilizava, ele conseguiu colocar. Eu, poxa, rapaz, tem que parabenizar esse cara, né? Tem que parabenizar. Então, a palavra é sobre a diferença entre ser voluntário e ser servo, tá bom? Então, se você puder vir mais tarde assistir o Tadel, tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E, finalmente, santidade. Aqueles tessalonicenses estavam servindo a Deus e estavam vivendo uma vida santa. Amém? Então nós precisamos também viver uma vida santa. Tiago 2,17 diz: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então nós temos que ter uma fé operante. O segundo pilar, o amor. O amor que tudo suporta. Sabe, queridos, o amor cristão, ele não é emoção. O amor cristão é uma atitude. Nós estamos vivendo em um período em que se levantou a bandeira do amor, né? Diz, Jesus é amor, Deus é amor, vamos fazer amor. Entendeu? Está repreendido, né, Júlia? Não entendeu nada, né, isso aí? Deus é amor, essa bandeira é amor, vamos fazer amor. É isso que a gente tem que fazer? Não, querido. A gente tem que praticar o amor sacrificial. Não é esse amor que o mundo chama de amor, que nada mais é do que pura emoção. Pura emoção. Então, eu estou com você enquanto eu sinto a emoção, né, de te amar. Na hora que eu não tiver mais a emoção de te amar, #partir. É esse o amor cristão? Não, querido, o amor cristão é sacrificial. A palavra de Deus, né, diz um negócio muito forte para os casados. Ele diz, aquele que é casado, não se negue ao seu esposo ou à sua esposa, porque o teu corpo pertence ao teu esposo ou à tua esposa. Só se mantenham afastados por um breve período de tempo para se dedicar ao jejum e oração. Logo que acabar, retornem à intimidade de vocês. Eita lapada, não foi? Eita lapada! Chicote hoje, não é não? Lapada grande, não foi? Para os solteiros, ele diz, não entreguem o corpo de vocês à imoralidade. Então, para quem é solteiro, pode ter sexo? Quem é solteiro? Não, não pode. Nem o sexo imaginado, tá bom? Acho que vocês entenderam bem. Nem ele. Então, o sexo foi feito para o casamento e ponto. Ponto. Não tem o que negociar. Mais, não tem mais. Como cristãos, não tem mais. A palavra diz, é isso e ponto. Esse era o amor sacrificial que aqueles tessalonicenses demonstravam por Deus. E Paulo estava enaltecendo aqui esse amor sacrificial. Amor só é verdadeiramente amor, querido, se ele te cansa, se ele te fadiga, se ele te mata. Se não acontece isso, não é amor. Não é amor. Quem aqui tem filhos? Olha, tem um bocado de gente aqui que tem filhos, vão entender bem o que eu vou falar, né? É bom ter filhos? É bom, né? É bom ser amado pelos filhos? É bom, claro que é bom. É evidente que é bom. Mas aí eu te pergunto, já teve algum momento na sua caminhada com os seus filhos que deu vontade de você pegar o menino pelas orelhas? Já teve? Já teve? Já? Você deixou de amá-lo nesse momento? Deixou? Sabe por quê? Porque esse amor que você vive não é um amor de sentimento. É o amor real, é o amor da palavra, é o amor que pode até ficar indignado naquele momento, mas ele se indigna para ajudar aquele filho a amadurecer, né? Então diz, meu filho, não faça isso, o menino vai lá e faz,
né? Disse, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, esse menino está ficando muito rebelde, quando for lá na frente, o menino pode se envolver com drogas, eu tenho que mostrar para ele logo quem é que manda. Quem é que manda? Eu costumava dizer aqui, quando eu falava sobre tatuagem, né? Eu sempre brincava aqui com a igreja dizendo, é pecado fazer tatuagem? É pecado? É ou não? Não, não é pecado. Mas é pecado não honrar pai e mãe, não é? É pecado ou não é? É. Então, se você quer fazer tatuagem, você primeiro pergunta para o seu pai, para a sua mãe, se você pode fazer tatuagem. Se ele disser não pode fazer tatuagem, agora para você é pecado. Agora, se ele disser, não, cara, legal, fazer tatuagem para você é lícito. Entendeu isso? Você entendeu isso? Aí eu dizia, olha, eu nunca fiz uma tatuagem, porque meu pai não gosta de tatuagem, né? Ele faleceu, mas eu vou continuar sem botar tatuagem, por conta da memória que eu tenho dele. Não, eu vou honrar a memória do meu pai, eu não vou colocar tatuagem, porque ele não gostava. Entende isso? Então, quando nós demonstramos amor por Deus, é por esse mesmo motivo que nós nos abstemos do pecado. Espera aí, eu não vou fazer isso, porque eu sei que meu pai não gosta. Eu sei que não, então por que eu vou fazer? Ah, mas ele não está vendo. Mas eu quero honrar o meu pai, apesar de não estar vendo. Alguém aqui tem intimidade com Deus ao ponto de vê-lo? Tem? Eu não consigo. Às vezes eu preciso fazer um esforço para ouvir a voz de Deus. Eu confesso para vocês que eu até invejo. Tem alguns irmãos que têm um telefone vermelho, né? Onde ele liga para Deus e aí Deus, eu queria sinceramente ter esse telefone vermelho. Mas eu não tenho, eu tenho que ir para o meu tempo de oração. E aí depois do tempo de oração, tenho que ficar prestando atenção nos pensamentos e verificando, meu Deus, será que esse pensamento é de Deus ou esse pensamento vem da minha carne? Ah, e agora? E aí eu levo um tempo até eu conseguir perceber que aquele pensamento na verdade não era da minha carne, aquele pensamento era de Deus. Às vezes leva um tempo para ter uma confirmação se aquela palavra era de Deus ou se não era de Deus. Mas tem gente que tem uma facilidade assim, olha, Deus está me dizendo que você vai casar com fulano de tal, e se você não casar, você está em pecado, você está em desobediência ao Senhor. Misericórdia. Nós precisamos obedecer a Deus, queridos, a partir de um relacionamento com Ele. Filipenses 2, 3, 4 diz, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, o amor sacrificial de Deus se manifesta assim, na contrariedade, tá bom? Na contrariedade. Então, se você está com raiva de um irmão, né, teu irmão em Cristo, ou teu irmão biológico, você está chateado com ele, mas ainda assim no teu coração você não admite perder a comunhão com aquele irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você está amando o seu irmão. Porque crente que é crente não é conduzido pelo que sente, crente que é crente é conduzido pelo que crê. Pelo que crê. Não, essa pessoa é meu irmão em Cristo. Jesus morreu por ela do mesmo jeito que morreu por mim. Nós estaremos na eternidade juntos. Nós viveremos a eternidade juntos. Nós nos encontraremos lá. Nós conviveremos bem. Porque quando nós estivermos no céu, quando nós estivermos na eternidade, não haverá mais pecado, não haverá mais angústia, não haverá mais dor. Então lá eu vou ser amigo desse meu irmão. E aí a pessoa vai, para e pensa, meu Deus, se eu vou ser pela eternidade amigo desse abençoado, por que eu não posso ser amigo agora? Qual a razão para eu não ser amigo agora? Se pela eternidade a gente vai ser irmão. Então faz sentido um irmão estar intrigado com outro irmão? Não faz nenhum sentido, é loucura, é ilusão, é se deixar conduzir pelo pecado. Então nós precisamos de um amor sacrificial, tá certo, querido? Tá certo? Se na sua cabeça, a sua esposa, o seu esposo só te serve enquanto ele te serve, tem algo errado com você. Você precisa se converter. Você precisa entregar sua vida a Jesus e entender o que é o verdadeiro amor.
Quando a gente ama na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na liseira ou na abundância. Glória a Deus, aleluia. Na liseira, na abundância. Vou ter que pregar de novo no próximo domingo, né? Bora lá de novo. Na liseira, na abundância. Agora entenderam, agora os crentes entenderam. Amém. Finalmente, queridos, o terceiro pilar, uma esperança firme. O que é ter esperança? Sabe, esperança não é um desejo, esperança não é uma expectativa de algo que talvez porventura possa acontecer. Quem aqui sonha em fazer um cruzeiro nas ilhas gregas? Oh, glória, aleluia, né? Não, Júlia, teve mais gente ali, só não deram glória a Deus, mas levantaram a mão, né? Poxa, legal a gente sonhar. Mas se porventura não acontecer, o que é que isso vai gerar no coração da gente? Uma frustração, não é? Uma frustração. Só que nós aprendemos com os nossos pais, se não com os nossos pais, nós aprendemos na igreja, que é a nossa família espiritual, que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode ter. Tem coisa que a gente deseja muito, mas a gente não vai receber. E está tudo bem. Porque a gente sabe que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, não é? Porque a gente confia em Deus. Deus, eu pedi muito tal coisa, se o Senhor não me deu, amém, Jesus, eu estou feliz do mesmo jeito, te dou glória do mesmo jeito, que eu confio em Ti, eu sei que o Teu desejo para mim sempre é melhor do que o meu. Amém? Você precisa, no entanto, entender que tem promessas que Deus fez, e com essas nós precisamos nos agarrar e não aceitar. Eu estou doente porque Deus quer. Deus quer doença? Não. Eu estou triste porque Deus quer que eu esteja triste. Deus quer que a gente viva triste? Não. Ele, pelo contrário, diz: a alegria do Senhor é a minha força. Então a gente pode até estar abatido, mas a gente se socorre da alegria do Senhor para não andar pela vida triste. Não é assim que a gente faz? Viver por fé e não pelo que sente. Logo, querido, alguém que vive por fé, deixa eu te explicar uma coisa importante. Se você vive por fé, pode ser que você passe sua vida inteira sentindo a pressão da tentação, sentindo a pressão que te puxa para viver uma vida triste. Talvez você passe sua vida toda tendo que lidar com uma fragilidade na sua alma. Talvez você tenha que passar sua vida toda com isso. Mas você não vai ser governado por essa dor. Você não será governado por essa angústia, porque você entregou sua vida a Jesus. Porque agora você se move por meio do Espírito Santo de Deus e não por meio da tua dor. Não por meio da tua dor. Eu falei das minhas peripécias lá no sítio do meu sogro, né? Eu falei de uma machadinha que eu tinha comprado e que eu estava derrubando umas árvores lá né? Limpando lá o terreiro lá do meu sogro. Pois é, eu tenho uma suspeita de que essa machadinha causou uma lesão aqui no meu ombro. Já deve ter aí uns 5 meses que todo dia eu sinto uma dorzinha no ombro. Aí fui fazer uma ressonância magnética e deu lá, puxa, tem uma lesão mesmo, né? Tem uma lesão. Tomei o remedinho, melhorou, né? Mas a dorzinha ainda está aqui. Só que agora a dor foi pelo fato de eu ter limitado o braço por muito tempo, né? Eu não conseguia levantar até aqui, agora eu consigo levantar bem. Mas às vezes eu sinto dor. E aí sabe o que é que eu tenho que fazer? Não, peraí, já tomei o remédio, né? O doutor Demi disse que eu já posso fazer isso, né? Então eu agora vou fazer alongamento. Então quando eu vou fazer alongamento na academia, que eu tenho que puxar esse braço mais para cá, poxa, eu sinto uma pontinha de dor. Mas eu entendo, peraí, eu já fui curado, eu já tomei o remédio, né? Eu já fui curado, eu já orei, eu sei que eu já fui curado. E essa dorzinha que está aparecendo aqui é a dorzinha que vem pelo fato de eu ter passado muito tempo sem trazer o braço para cá. Vocês lembram que eu contei da história do meu dedo, né? Que eu cortei o dedo cortando uma fruta? Eu falei aqui também. Hoje, quando eu vou fechar o dedo, eu sinto uma dorzinha nesse dedo aqui. Mas ele está bem, a ferida está cicatrizada, está tudo ok. Mas a dorzinha, pelo fato de eu ter passado com o dedo assim por muito tempo,
continua. É como se as articulações estivessem meio enferrujadas, né? E aí eu tenho que estar o tempo todo movimentando o dedo para não perder o movimento. Da mesma forma, queridos, somos nós. Nós passamos muito tempo no império das trevas. O nosso corpo, a nossa alma está acostumada com aquela posição. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e passamos a utilizar o nosso corpo da maneira que ele deve ser utilizado, isso gera uma fadiga, isso gera uma pressão, isso gera uma dificuldade. Mas nós temos a esperança de que Jesus voltará. Você tem essa esperança de que Jesus voltará? Tem alguma mulher grávida aqui? Alguma mulher? Levanta a mão bem alta aí para eu ver onde é que você está. Tem uma mulher grávida. Já mais um membro para a Paz Church Sobral, né? Parabéns para vocês. E aí o que é que acontece? Poxa, a pessoa está grávida, sabe que o bebê está se desenvolvendo aqui, mas ao final de 9 meses ela vai ter que passar por um momento desagradável, não vai? Se decidir fazer parto normal, já sabe que tem uma dorzinha bem complicada, não tem? Quem já passou por parto normal relata que é muito bom porque se recupera rápido, mas por outro lado a dor é muito intensa. Quem porventura precisa fazer cesariana, não vai sentir a dor no parto, porque foi anestesiada, mas vai ter que lidar com aquela dorzinha chata da recuperação da cirurgia, né? Vai passar alguns dias sem poder se movimentar muito, né? Por conta da cirurgia. Então, de uma forma ou de outra, vai ter um momento que você vai dizer, poxa, aqui vai ser desagradável. Aí eu te pergunto, você vai deixar de ter o filho por causa desse momento desagradável? Não. Por quê? Porque você tem a esperança de que esse filho vai nascer. Então você sabe, por enquanto está aqui no meu útero, mas já vai estar aqui fora, vai estar falando com a gente, vai estar interagindo, vai falar papai, vai falar mamãe, né? A gente vai ter alegria de poder cuidar dessa criança, vai ter a satisfação de cuidar dessa criança. Então aquilo que vai ocorrer com o nascimento dessa criança é tão mais superior ao sacrifício que vai ter que fazer, não é? Então nós como cristãos precisamos também viver nessa esperança. Tem uma dor que eu tenho que sentir aqui nessa terra? Tem nãos que eu vou ter que dar aqui nessa terra? Tem coisas que eu vou ver os outros fazendo e eu vou dizer, poxa, eu queria tanto fazer, mas eu não vou fazer, porque eu sei que isso não agrada ao meu Deus. E eu sei que a verdadeira alegria, na verdade, é a presença do meu Senhor Jesus. Então eu não quero sair dessa presença. Mas por que tudo isso? Porque nós temos a esperança da vida eterna. Então nós olhamos para essas pessoas que estão festejando, né, de forma incauta, festejando de maneira relapsa, festejando de maneira desmedida, libertina. Nós olhamos para essas pessoas e dizem, poxa, eles estão saboreando os aromas e o gosto do pecado na terra. Mas onde eles viverão pela eternidade, se não tiverem a Cristo? Nós, porém, podemos ter que suportar na nossa caminhada negações, frustrações. Talvez nós tenhamos que lidar na nossa caminhada com uma série de prazeres que nós escolheremos não viver, uma série de coisas que poderiam facilitar a nossa vida na terra e nós diremos não. Cara, se tu contar essa mentirinha, tu tem condição de ganhar 10 mil reais, cara. 10 milzinho, tu não vai querer não só para contar mentirinha besta. Porque nós somos cristãos, nós diremos não. Não. Se é para ferir a minha identidade em Cristo, eu digo não. Não quero. Não quero. Eu quero combinar uma coisa aqui com vocês. Eu vou ler aqui um versículo e no final vocês vão dizer assim bem alto: eu estarei esperando o meu Senhor. Tá bom? Você pode dizer isso? Daqui a pouquinho, vou ler o versículo, ó, já está até aí. Ó. Cadê? Bota aí, eu estarei esperando o meu Senhor. Pessoal da mídia, pronto. Eu vou ler e vocês respondem. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos da sua casa, e lhes dá alimento no tempo devido?
eu estarei esperando o meu Senhor. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu contextualizar melhor isso. Jesus estava contando uma história, do mesmo jeito que eu usei a história do meu dedo, né, a história do meu braço, para você entender sobre esperança. Jesus estava falando sobre a atitude de um senhor e dos seus servos em relação à volta dele. Ele estava utilizando uma história para as pessoas entenderem melhor. Ele disse, olha, o reino de Deus é como um senhor, né, que encarrega os seus servos, determina o que é que cada um deve fazer, e depois ele viaja para uma longa viagem. E diz, olha, eu voltarei, e quando eu voltar, vocês prestarão contas comigo. E aí essa viagem se demora, e algum servo naquele momento entende, o meu senhor está demorando tanto. E aí ele começa a beber e a comer desmedidamente, e começa a maltratar os seus co-servos. E nesse momento então o Senhor chega. Sendo você o servo, como você gostaria que o teu Senhor te encontrasse? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, bem aqui, no momento da nossa vida em que imediatamente nós fomos salvos, nós dissemos para Ele, tu és o meu Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós dizemos, Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Mas nós também dizemos, eu te reconheço como meu Senhor. Então, porque nós o reconhecemos como Senhor, nós somos esses servos que estão aqui, cada um comissionado, cada um recebeu a sua ordem, cada um recebeu o seu afazer, e enquanto Jesus não voltar, o que é que nós faremos? Aquilo que Ele nos disse que deveríamos fazer. Quem conhece o propósito, queridos, é Cristo. Nós não entendemos o nosso propósito em Cristo. Nós não entendemos. Nós só podemos entender a ordem que Ele nos dá. Então todos nós precisamos viver por fé. Todos nós precisamos cumprir a ordem de Deus. A gente não precisa saber de propósito. Propósito nos motiva. Que bom, não tem problema nenhum. Propósito nos motiva. Mas o propósito não é aquilo que dá força à nossa caminhada. O que dá força à nossa caminhada é a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Eu gostaria de pedir que se levantassem agora todas as pessoas que estão aqui, que são líderes de Life Group ou que são discipuladores no Life Group. Fiquem de pé. Se você é líder ou se é discipulador, fique de pé. E aí eu gostaria que a igreja aplaudisse essas pessoas. Permaneçam de pé. Eu vou dizer por que a igreja está aplaudindo vocês. Talvez vocês nem saibam disso. Mas na prática, vocês estão cumprindo exatamente esses 3 princípios aqui da vida cristã. Porque se vocês disserem, não, eu hoje sou líder de célula porque eu gosto do pastor Fabiano e me pediu para liderar a célula. Aí eu vou dizer, querido, então entrega a célula. Entregue, não faça isso por mim não. Faça isso por mim não, que vai dar problema. Vai ter uma hora que eu vou te decepcionar. Vai ter uma hora que eu vou te contrariar. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir te recompensar pelo que você está fazendo. Porque o que você está fazendo, eu não tenho em mim nada que possa recompensar. Então eles fazem isso porque eles têm fé em Deus. É por isso que eles fazem o que eles fazem. Segundo aspecto, e aí eu vou perguntar para eles, é fácil cuidar de pessoas? Não é. É fácil você achar que está cuidando de alguém e aquela pessoa está te detonando. E às vezes na cara, chega ali para você, você não está cuidando bem de mim. Você é um fracassado. É fácil voltar para casa, botar a cabeça no travesseiro e ainda duvidar. O pior é isso, que eu sei que eles vivem isso. Chega em casa, bota a cabeça no travesseiro, depois de ter recebido um desaforo de um discípulo, e aí chega, bota a cabeça no travesseiro e pergunta para Deus, Deus, será que eu estou te servindo da maneira correta? É ou não é assim?
É ou não é assim? É assim. É assim. A gente recebe desaforo, ainda vai perguntar para Deus: Senhor, onde é que eu estou errando, Deus? É ou não é assim? É assim. E sabe por que eles perseveram em fazer o que eles fazem? Porque eles estão esperando a vinda do Senhor. O galardão deles está guardado. Eles sabem que toda lágrima derramada, que toda oração, que toda contrariedade, que todo desaforo, que toda contrariedade vai se revertir, vai se converter em galardão. É por isso que eles perseveram. E é por isso que eu pedi à igreja para aplaudir vocês, porque vocês estão vivendo, mesmo que não tenham consciência, vocês estão vivendo esse amor. Amém? Obrigado, podem sentar. E agora eu vou convidar toda a igreja a ficar de pé. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos.